Pessoal, saudações ancestrais aí a todos, manos e manas. Bom, que o vosso mano Buda Beclecalo. Com um pouco que eu tive que acompanhar sobre o que vocês estavam propriamente a debater, né, pelo que eu pude acompanhar, e pronto, deste modo eu venho dar aqui a minha contribuição. Bom, o que vou fazer eu propriamente não vou clarear as vossas ideias, mas eu vou escurecer as vossas ideias. Clarear foi assim que os brancos fizeram, branquear a nossa história. E continuam a branquear a nossa história. Nesse sentido, eu, através desse áudio, eu propriamente vou escurecer mais as vossas ideias. Bom, sobre o termo negro, é importante que todos nós, isso é uma tarefa, e eu aconselho primeiramente, antes de nós entrarmos, ou seja, as pessoas entrarem num debate, porque senão depois ficamos a andar aos rodeios, ou as pessoas ficam a andar aos rodeios e depois não. E depois passamos, ou seja, a conversa torna-se um bocadinho confusa, porque nós continuamos, as pessoas vão repetir sempre as mesmas coisas. Mas eu sempre digo aos meus amigos, né, às pessoas mais próximas, que primeiramente é importante desconstruir os termos, desconstruir as palavras, desconstruir a terminologia e por aí fora. Porque nós estamos a falar numa língua que não é nossa. Isso foi uma língua imposta. A língua, ela é um veículo para atingir os fins, para o efeito. A língua é uma ferramenta. Então, os portugueses pensaram muito bem nesse sentido. A imposição da língua. Nós hoje falamos o português não é porque foi de forma pacífica, ou seja, de forma passiva. Houve muito sangue, houve muita imposição, houve muito luto, houve muita morte, houve muitos sacrifícios para hoje nós estamos aqui a falar a língua de Camões, né? Mas, bom, eu vou escurecer as vossas ideias nesse sentido e eu espero que vocês me acompanhem no meu raciocínio, né? Falando propriamente daquilo que vocês estavam a falar sobre escravos, sobre negro. Bom, negro não é uma raça, negro não é um povo. Isto aqui é histórico. Negro não é uma raça ou um povo. Negro é, como eu posso dizer, é uma condição. E eu vou explicar isto. Negro é uma condição. E eu vou explicar isso. Eu espero que vocês me acompanhem aqui neste áudio. Obrigado. E vou explicar mesmo de forma slow down para vocês me acompanharem e acompanhar o meu raciocínio. Bom, os brancos estudados não gostavam de chamar os africanos de escravizados ou de escravos. Os brancos estudados não gostavam de chamar os africanos escravizados ou de escravos,
Por quê? Porque eles sabiam que os verdadeiros escravos eram europeus. Os verdadeiros escravos eram europeus, os chamados eslavos. Esses eram os verdadeiros escravos, os eslavos. Bom, quem eram os eslavos? Bom, os eslavos eram povos da Europa Oriental. Esses povos não, hoje, atualmente, esses povos não, eles, pronto, tentaram ofuscar essa parte aqui, para ninguém saber. Mas quem são os eslavos? Os eslavos eram povos da Europa Oriental, que atualmente, hoje, é conhecida como a Rússia, a Eslovénia, Bulgária, desculpa, Polônia e ex-Jugoslávia. Esses são povos eslavos. Estes são povos eslavos. Estes povos foram capturados e vendidos para trabalhos forçados em vários países europeus pelos romanos vikings da Idade Média, a comando de Otan, que foi o primeiro imperador romano germânico no ano de 1962. Não, 1962, desculpa, 962, é muito tempo. Bom, por esta via, dizendo assim, escravizar alguém é tratar a pessoa como escravo em cativeiro. Escravizar alguém é tratar a pessoa como escravo em cativeiro. Os escravos europeus, eslavos, eram de pele branca. Depois aqui vamos conseguir encontrar o negro. Bom, os escravos europeus, eslavos, eram de pele branca. A palavra negro, ela foi criada para identificar os escravos de pele preta vindos da África. Esta palavra vem do grego. Esta palavra vem do grego, que é necru. Necru vem do grego, que significa morto. Pois os escravos eram considerados seres sem alma, seres inferiores. Negro foi uma condição dos africanos que foram submetidos à era da escravatura. Aí temos a definição, historicamente, entender de onde surgiu o termo negro, que vem do grego, que significa necru. Necru, em grego, significa pessoas sem alma, pessoas inferiores. Por isso é assim, foi uma das causas, razão, que os europeus encontraram, legitimaram para poder escravizar essas mesmas pessoas de cor preta. Por isso é que vocês, pessoas que têm convivência com os portugueses, por isso é que eu digo assim sempre, que é importante nós desconstruir os termos. Por exemplo, os portugueses não usam o termo negro, porque eles sabem que o termo negro ele é um termo pejorativo. Eles não usam. Eles usam pessoas de cor. Eles usam pessoas de cor para identificar essas mesmas pessoas. Na América, eles usam nigger ou nigger.
que é a mesma coisa, que é negro, que é negro em português. Pessoas sem alma, pessoas inferiores. Por isso é que nós temos que ter um certo cuidado, mas eu sempre aconselho que é importante nós ir a fundo e desconstruir o termo, porque a língua é um veículo e nesse sentido temos que ter muita atenção primeiro na desconstrução dos termos, e aí será muito simples, muito fácil e muito compreensível o diálogo, porque foi assim que os portugueses hoje, ou seja, impuseram a sua língua a nós, africanos, ou seja, angolanos e por aí fora. E uma coisa que eu vou deixar claro que é importante também saber que nós não falamos o português. Nós não falamos o português. Nós repetimos o português. Nós repetimos tudo aquilo que eles falaram há 300 a 400 anos atrás. E nós hoje falamos o português, ou seja, repetimos o português. Tu só comunicas quando falas na tua própria língua materna. Aí vocês têm uma comunicação. Dentro da cosmovisão, na cosmovisão, na visão de mundo, dentro de uma cosmovisão afrocentrada. Uma cosmovisão África na afrocentralidade da cosmovisão. Bom, era isso que eu queria aqui, de forma a partilhar aqui um pouco, né? E acompanhando aí os vossos debates, e era desta forma que eu queria contribuir para qualquer efeito e qualquer questão. E pronto, se alguém possa aí deixar, e eu, se puder, eu sempre que eu puder deixar aí alguma dica aí para o pessoal, e de forma a contribuir. Obrigado.